Quero te entregar tudo que sou e tenho, pois de nada valerá se não for para a tua glória. Meus dias aqui são poucos comparados à eternidade. Que valor teria a vida não fosse tua vida em mim? Quero te entregar tudo que sou e tenho, pois de nada valerá se não for para a tua glória. Meus dias aqui são poucos comparados à eternidade. Que valor teria a vida não fosse tua vida em mim? Quero viver pra teu louvor, quero viver pra te adorar, que eu seja lembrado como alguém que te amou de todo o coração. Quero viver em comunhão, quero olhar pro meu irmão, que o meu legado seja vida no Senhor pra minha geração. Vieste como servo, abrindo mão de toda a glória. Te entregaste numa cruz, atitude que mudou a história. Não há nada que se compare, perfeita prova de amor. Que valor teria o mundo se não fosse tua redenção? Quero viver pra teu louvor, quero viver pra te adorar, que eu seja lembrado como alguém que te amou de todo o coração. Quero viver em comunhão, quero olhar pro meu irmão, que o meu legado seja vida no Senhor pra minha geração. Que o meu legado seja vida no Senhor pra minha geração. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Louvarei porque tu és bom, cantarei
mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. És bom, louvarei, porque tu és bom, eu direi que tu és bom pra mim cantarei, porque tu és bom, louvarei, porque tu és bom, eu direi que tu és bom pra mim, pra mim. Eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração, com meu coração. Eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom, eu direi que tu és bom pra mim cantarei, porque tu és bom, louvarei, porque tu és bom, eu direi que tu és bom pra mim, pra mim. Olá, queridos, boa noite, irmãos e irmãs da CIB. Dá início a mais um devocional no livro que nós temos meditado aí já há algumas semanas, o livro do David Mathis, Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus, pela graça diária. E aí a gente tem trabalhado em cima desse livro que fala basicamente sobre esses hábitos espirituais, né? A forma de a gente desenvolver nossa salvação, desenvolver hábitos que fortalecem nosso espírito e fazem a gente crescer na graça do Senhor, né, em maturidade e em devoção. E aí, o livro se divide basicamente em 3 grandes blocos, né, 3 princípios dessa meio da graça fluir, a graça de Deus fluir na sua igreja. Então, primeiro, a gente começou falando sobre a palavra de Deus, que é o meio de graça, é a sua bendita palavra, e depois nós falamos sobre a oração. Então, assim, nós falando com Deus. E agora a terceira e última parte que o Davi começou na semana passada é sobre essa comunhão. Então, os 3 principais meios de graça, né, que Deus dá à sua igreja. O primeiro é a sua palavra, então Deus fala e nós ouvimos pela sua palavra. Segundo é a oração, então nós falamos e Deus nos ouve, essa é a oração. E a terceira é essa comunhão, né, do corpo de Cristo, a sua igreja, que é o meio de graça. E aí na semana passada Davi falou um pouco sobre essa comunhão, o que seguiria essa comunhão, né? E ela é muito mal entendida
nos nossos dias. Muito se acha que comunhão tem a ver com ter simplesmente um grupo de pessoas, né, que você se identifica, seja pela tipo de roupa que veste, ou tipo de música que gosta, ou do time, e aí se baseia ali simplesmente em confraternizações, mas não é isso que é a comunhão bíblica, não é essa a comunhão da igreja. E aí o autor até brinca, dizendo que se pareceria mais, como o Tolkien diz ali no livro do Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, é um empreendimento coletivo, de vida ou morte, tudo ou nada, contra um grande mal e uma oposição esmagadora. Essa é a verdadeira comunhão dos crentes. Essa coisa que identifica, que faz com que a gente fortaleça uns aos outros, é saber que nós estamos filiados em Cristo, unidos nessa mesma família e dependemos uns dos outros nesse grande empreendimento que é o reino de Deus, contra o império das trevas que se levanta contra toda a verdade. E nós, de fato, precisamos dos outros, e é isso que essa lição vai estar desenvolvendo, tratando conosco. Então a verdadeira comunhão, ela não apenas trabalha para salvar os perdidos, mas serve também para manter os santos salvos. E aí isso é um desafio grande para nós, queridos, porque a nossa tendência moderna é nos isolarmos, né? A gente tem os nossos nichos, nossos grupinhos e a nossa própria vida individual, e muitas vezes nós vamos para a igreja sem querer nos relacionar. Essa é a grande tristeza. Nós queremos lá para poder bater o nosso ponto eclesiológico, nossa rotina, vamos dizer assim, né, religiosa, mas sem se envolver muito, porque a gente não quer se machucar, não quer se ferir, e a gente evita um relacionamento mais profundo. E isso não é comunhão bíblica. E aí, quando eu li isso, né, que a verdadeira comunhão não apenas trabalha para salvar os perdidos, mas ela também serve para manter os santos salvos, manter os cristãos na igreja, isso foi um grande desafio, porque eu conheço muitos, imagino que os irmãos também, pessoas que, na verdade, a comunhão, né, uma falsa comunhão, ela, na verdade, serviu como obstáculo. N pessoas que saíram, se feriram com a igreja por conta de relacionamento com pessoas na própria igreja. Então a comunhão, em vez de aproximar e manter os santos salvos, na verdade ela serviu para afastar muitos irmãos da igreja. E isso é terrível, isso é terrível. Nós precisamos de fato refletir com relação a isso. Hebreus 10, 24 e 25 vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o dia aqui é o dia do Senhor, né? O dia da vinda, da segunda vinda de Cristo. E aí é interessante esse texto que ele fala, olha, quanto mais você vê que o dia se aproxima, quanto mais você vê que o mal se levanta, quanto mais você vê a formação de um governo mundial, né, o levante do anticristo contra a igreja, contra a verdade, contra o evangelho, quanto mais você vê que as coisas estão piorando, é hora de congregar mais. É hora de aconselhar mais uns aos outros, é hora da gente se unir ainda mais como igreja, como irmãos, e aconselhando, admoestando, e isso é muito curioso, né? A característica forte dessa comunhão é a admoestação, é a troca, né? É essa exortação, é esse encorajamento que tem tanto o aspecto de motivar, mas também de corrigir, mas a gente vive tanto no relativismo da nossa era, que a gente prefere não se meter na vida dos outros. Irmãos, se nós estamos na igreja de Cristo, se nós nos consideramos irmãos e irmãs em Cristo, nós devemos sim nos meter na vida uns dos outros. Com muita graça, com muito amor, com piedade, encorajando, exortando uns aos outros. Falei, querido, você precisa corrigir isso e isso na sua vida. Você precisa se achegar mais. E isso é o que a Bíblia espera, né, de verdadeiros cristãos, isso que ela orienta com a verdadeira comunhão. Então, essa comunhão é crucial. Então, quando o desejo de ouvir a voz de Deus na sua palavra, que é o primeiro meio de graça, se esgota, e quando a nossa energia espiritual para falar, né, com Deus e ser ouvido, que é a oração, quando isso se esvai, quando nós esfriamos, quando nós esmorecemos, quando nós estamos fracos na fé, e aí assim, quando o terceiro meio de graça, que é a comunhão, ele se manifesta e através de irmãos e irmãs.
que vão nos encorajar, vão nos segurar pela mão, vão ser nosso ombro amigo, vão ser a extensão de Cristo, né, do seu corpo aqui na terra, para nos estender a mão, nos tirar do buraco e falar: vem para cá, não desanime, mantenha a caminhada em Cristo. Esse é o nosso papel uns com os outros, né? Então, o meio de graça, ele tem a palavra, tem a oração e precisa passar pela comunhão. Por isso, ser igreja é tão importante. Por isso que é uma loucura essa ideia de algumas pessoas de achar que não preciso congregar, eu sou igreja na minha casa. Eu falei: não, querido, você não é igreja. Sozinho na sua casa, não. O Davi falou na semana passada, Deus vem salvar o seu povo. Ele não vem salvar indivíduos espalhados, que vivem isoladamente. Eu falei: não, Deus vem salvar a sua igreja. O aspecto é coletivo. Todas as vezes que você vê na Bíblia falando sobre a igreja, sobre o povo de Deus e sobre devoção, é sempre coletivo. Você começa pela oração, né, que Jesus ensinou. Oração é do Pai Nosso, não é do meu Pai, né? É o pão nosso de cada dia. Então é coletivo. E nós precisamos viver em comunhão. E a igreja é esse corpo onde Deus proveu para que nós estivéssemos aqui, para encorajar uns aos outros. E aí no final desse capítulo 13, ele vai dar aí lições, né? 6 lições de como ser um bom ouvinte, né? Como essa primeira parte, esse primeiro aspecto da comunhão. E aí vai usar ali o texto de Tiago 1,19, diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então começa pelo ouvir o outro, né? Então essas 6 lições aí, né? Vou enumerá-las aqui e a gente vai falando ao longo. Então primeiro, ouvir bem requer paciência. Ouvir bem é um ato de amor. Ouvir bem é fazer perguntas perspicazes. Ouvir bem é um ministério. Ouvir bem nos prepara para falar bem. E ouvir bem reflete o nosso relacionamento com Deus. Então o primeiro aspecto aí, né? Ouvir bem requer paciência. Ouvir bem requer concentração. Isso significa que estamos ouvindo totalmente e que ouvimos a outra pessoa até que ela termine de falar. E aí o autor ele vai citar aqui, né, uma outra personagem, né, Janet Dunn, que diz o seguinte: infelizmente muitos de nós está muito preocupado com a gente mesmo quando ouvimos. E em vez de nos concentrarmos no que está sendo dito, estamos ocupados decidindo o que dizer em resposta ou rejeitando mentalmente o ponto de vista do outro. Meus irmãos, não sei se isso acontece com vocês, mas ao ler isso aqui, parece que está falando de mim. E minha esposa, quando ver esse vídeo, vai falar: é você mesmo. E como é desafiador, né? De fato, a gente está ali, né, buscando, enquanto a pessoa está falando, a gente não dá a atenção devida, a gente ou está distraído com outras coisas, ou está buscando formas de refutar ou de responder aquilo, e não estamos de fato ouvindo. Então, primeira coisa, ouvir bem requer paciência e sem ficar formulando nada. Estar ali, de fato, ouvindo, vendo e captando tudo que a pessoa, né, esse nosso irmão em Cristo, deseja falar conosco. Então, o segundo aspecto, ouvir bem, é justamente isso, né? É um ato de amor. Então, assim como o amor de Deus começa com ouvir a sua palavra, o início do amor pelos outros é aprender a ouvi-los. Então, requer paciência, mas também é um ato de amor. Então, Paulo vai falar aos Filipenses, no capítulo 2, 3 e 4, assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Quando eu dedico meu tempo, quando eu desacelero, paro um pouco do meu ritmo louco e frenético, e não estou buscando aqui respostas para justificar meus argumentos, mas de fato eu paro para ouvir o outro. Isso é um ato de amor. O terceiro aspecto de ouvir bem é fazer também perguntas perspicazes. Provérbios 18:13 vai dizer assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, se a gente está refletindo, pensando em respostas, pensando em justificativas, antes mesmo de terminar o que o nosso irmão tem para dizer, ou terminar todo o seu argumento, a gente vai agir como um insensato, como o sábio diz aqui em Provérbios. Então a gente tem que ouvir com calma, com paciência, com amor, para que a gente possa fazer perguntas que sejam perspicazes, né? Para orientar, para encorajar o nosso irmão. A gente tem que estar disposto a ouvir tudo o que ele tem para falar, com paciência, com amor, para que a gente possa fazer perguntas
perspicazes, inteligentes, que vão auxiliar o nosso irmão, a nossa irmã, naquela dificuldade, naquele problema que estiver passando. O quarto ponto é que ouvir bem é um ministério. Paulo vai dizer em Romanos 12:15 o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então haverá dias em que não vai ser necessário falar, né? Dar soluções. Algumas coisas não têm respostas, né? Algumas coisas não têm uma solução racional e lógica. Muitas das vezes, tudo que a pessoa quer, o nosso irmão quer, é um ombro. O que possa falar, descarregar suas frustrações, suas tristezas, suas lágrimas. E a gente não precisa estar ali para solucionar problema nenhum, né? É só ouvir. É só ouvir. Então, somente o ato de ouvir já é um ministério. Ouvir com amor, com paciência. Já é uma forma de comunhão, sem precisar responder ou nada. Só estar ali. Se alegrar, no caso de alegria, ou chorar, em caso de tristeza e de dor. O quinto ponto é que ouvir bem nos prepara para falar bem, e é justamente aquilo, né? Normalmente ouvir bem nos prepara para ministrar palavras de graça, precisamente onde o outro tem necessidade. Tem muito a ver ali com o ponto 3, né? Então, se a gente ouve com paciência até o fim, né, a gente não vai ser ele, como a gente falou, né? É o contrário do tolo, que fala antes de ouvir. O sábio, ao contrário, né, de falar antes de ouvir, ele vai ouvir até o final e, após ouvir todo o argumento, ele vai formular opiniões e respostas no relato completo, né, sobre tudo aquilo que foi dito. Então, ouvir bem, com paciência, com amor, nos prepara para falar bem também. E o sexto e último ponto, que ouvir bem reflete o nosso relacionamento com Deus. E Bonhoeffer vai falar o seguinte, né? Dietrich Bonhoeffer diz assim: quem pensa que o seu tempo é valioso demais para ser gasto sem falar nada, acabará não tendo tempo para Deus e para o seu irmão, mas apenas para si mesmo, para suas próprias tolices. E o que ele está dizendo aqui é que a nossa incapacidade de ouvir os outros pode ser um sintoma de um espírito abafado que está, de um espírito agitado que está abafando a voz de Deus. E aí, mais uma vez, foi uma cutucada que eu senti aqui, bem na costela. E no nosso tempo agitado, na nossa correria do dia a dia, a gente está tão alucinado, querendo falar, querendo expor as nossas ideias, querendo resolver problemas, que a gente não consegue parar, não consegue ouvir os outros. Se a gente não consegue ouvir os outros, o que o autor está dizendo aqui é que muito possivelmente a gente não consegue ouvir nem a Deus. E a gente precisa parar um pouco, botar o pé no freio. Parar um pouco com tantas distrações que a gente tem, TV, celular, e até mesmo ser workaholic, né? Achar que a nossa vida é para o trabalho é importante, o trabalho dignifica. Inclusive na EBD de Jovens, o Davi falou um pouco sobre isso no último domingo. O trabalho é importante, devemos trabalhar sim com afinco, com dedicação, mas lembre do sábado para o santificar. Precisamos parar e confiar em Deus e descansar. E se nós estamos tão agitados que a gente não consegue nem parar para ouvir o nosso irmão, certamente nós não estamos tempo nem para ouvir o próprio Deus. Então, ouvir bem reflete nosso relacionamento com Deus, que possamos refletir nisso, meus irmãos. Desenvolver essa comunhão que é tão importante para a vida da igreja. E nesse primeiro aspecto, ouvindo uns aos outros, com paciência, com amor, fazendo perguntas perspicazes, entender que muitas vezes a gente não vai precisar falar nada, só estar ali para ouvir, estar ali presente de corpo e alma com o nosso irmão para se alegrar ou chorar com ele, caso necessário. Ouvir bem nos prepara para falar bem e aconselhar com sabedoria. E se nós estamos agitados demais, sem paciência para ouvir o nosso irmão, possivelmente, nós não temos tendo tempo também para o próprio Deus. Que possamos meditar nessas questões e desenvolver, meus irmãos, essa comunhão verdadeira uns com os outros como igreja, porque, como a gente leu no texto de Hebreus, quanto mais o dia se aproxima, mais nos aproximemos, congreguemos e edifiquemos uns aos outros. Deus abençoe, uma boa semana. Fique na paz.